O Brasil demorou anos para conectar a sua indústria, e eu sempre dou o exemplo de uma indústria que produz o ferro, para outra produzir o parafuso, para outra produzir uma máquina, e essa máquina é utilizada, por exemplo, num trator. Então tem desde a indústria que produz o ferro até a indústria que produz o trator. No momento que a Operação Lava Jato quebrou a Odebrecht, que comprava o trator, ela quebrou a indústria que produz o trator, então não tem mais por que produzir máquina, nem parafuso e nem o ferro. Então nós tivemos toda essa desconexão da indústria brasileira por causa da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato veio exatamente para isso. Agora, será que a gente vai conseguir criar de novo todas essas indústrias? E eu dei um exemplo de uma indústria que produz o ferro e o parafuso, mas a gente sabe que a cadeia produtiva para servir uma empresa grande igual a Odebrecht, que foi destruída pela Lava Jato, é uma coisa muito maior do que simplesmente isso. Será quantos anos o Brasil demoraria para colocar todas essas indústrias mais uma vez funcionando como uma engrenagem, todas conectadas? Muitos anos. A gente sabe que não é tão fácil assim. Porque o cara que trabalhava dentro de uma indústria fazendo uma determinada função, agora ele já voltou, por exemplo, lá para o Nordeste, está fazendo uma coisa completamente diferente, está tudo desconectado, desde a mão de obra até as empresas, a logística. Afinal de contas, os caminhoneiros foram considerados aí como pessoas improdutivas que compraram caminhão demais, porque o PT financiou caminhão demais, na hora que a indústria estava bombando. Muitas pessoas já não estão mais no ramo de transporte, muitas pessoas já não estão mais no ramo de metalurgia, no ramo de construção civil. Essas pessoas já voltaram, às vezes, para uma situação bem diferente da de antes. Esqueceram como trabalhavam. E como se não bastasse, será que as empresas que compravam do Brasil há 4 anos atrás e agora conseguiram um novo fornecedor para substituir o fornecimento brasileiro, será que elas estariam dispostas a deixar de comprar no novo fornecedor para voltar a comprar no Brasil, um país que simplesmente quebrou sua cadeia produtiva para vender o petróleo e prender políticos? Se eu fosse dono de uma empresa, por exemplo, da Alemanha, que comprasse parafusos de uma empresa brasileira, essa empresa brasileira quebrou por causa de um movimento político igual a Lava Jato, se essa empresa voltasse a produzir, eu não comprometeria a segurança da minha empresa comprando desse país novamente, porque isso pode voltar a acontecer. Então, o que eu consigo ver hoje é um Brasil que não tem credibilidade internacional em termos de governo, em termos de produção, porque infelizmente o governo pode quebrar a produção interna. Então, eu não tenho a menor expectativa que em vida eu consiga ver o Brasil de 2014 de volta. Eu não tenho. Eu sou muito derrotista nesse ponto, porque eu sou muito realista. Eu não tenho esperança de ver o Brasil, durante o meu tempo de vida, com as condições de desemprego, as condições de PIB, as condições de crescimento que ele tinha em 2014, principalmente no que diz respeito à desigualdade social. Eu não duvido que esse novo Brasil consiga ter um aumento no PIB, mas esse PIB vai para 1% da população. Que ele consiga aumentar o PIB por causa da produção rural, que ele consiga aumentar o PIB por causa da produção de minerais. Agora, se algum entre nós tiver condição aí de comprar um latifúndio para produzir, para ser um empreendedor dos negócios rurais, ou então tiver condições aí de montar uma empresa para concorrer com a Vale, que faça isso. É o futuro do Brasil. Mas para a maioria do povo, que são pessoas que trabalham, né, do batente, só tem que piorar, não tem nada para melhorar no Brasil. Eu não consigo ver um horizonte de melhora. E eu não consigo ver, no meu tempo de vida, o Brasil de 2014. E cada vez mais eu vejo esse Brasil mais distante, porque cada novo escândalo, cada nova empresa quebrada, cada aumento no desemprego, tudo isso que eu citei como problemas, desconexão industrial, perda de credibilidade, tudo isso vai só se agravando, vai chegando um ponto em que não teremos nenhum parceiro internacional comprando nossos produtos industrializados, a gente só vende matéria-prima para fora. É exatamente isso que o Brasil foi negociar na Europa. Pergunta básica: qual que é a probabilidade da gente imaginar a qualidade de vida para um povo que simplesmente trabalha com plantação? Basta você comparar a vida de um camarada, de um engenheiro numa indústria brasileira com a vida de um senhor que trabalha de agricultor para o ruralista. O ruralista é rico, o agricultor não. O destino da maioria do povo brasileiro é, no máximo, trabalhar de agricultor. Não ser o ruralista, trabalhar de agricultor.